E aí, moçada, tudo bem? Nosso assunto de hoje é cromatografia em coluna. E os créditos do preparo desse material devem ser dados ao professor Valmir Juliano, do Instituto de Química da UFMG, onde nós iremos utilizar o material por ele preparado para a disciplina de introdução aos métodos cromatográficos, mais especificamente a parte de cromatografia em coluna. Bem, em relação ao histórico da cromatografia, principalmente em coluna, ela foi realizada inicialmente para separação de misturas de pigmentos vegetais em uma coluna utilizando adsorventes sólidos e solventes variados por um pesquisador russo, Tissuet, em 1903. Então, o que ele fazia? Ele pegava uma coluna de vidro, lembrando que nós já falamos um pouco a respeito, né, do tipo de cromatografia em relação à disposição da fase estacionária, né? Aqui agora a gente está falando do interior de uma coluna e não mais em relação à superfície de vidro ou de um plástico, por exemplo, né? Onde nessa coluna de vidro é colocado um algodão ou uma superfície porosa logo na base da coluna para evitar que a fase estacionária se movimente através da coluna. E aí, no caso dos primeiros experimentos, eram colocadas misturas de pigmentos e colocava o solvente, que é o éter de petróleo, funcionando também como a nossa fase móvel, e utilizado carbonato de cálcio. O que foi observado nesse experimento? Que a partir do momento que a fase móvel começava a descer aqui, e agora observe que eu estou falando de um movimento descendente, não mais ascendente, tá? E sim um movimento descendente, que ocorre em função da gravidade. Começa-se a ter a movimentação desses pigmentos presentes na mistura e os pigmentos que passam a ter maior afinidade com a fase móvel, eles passam a ter uma maior velocidade de migração, tá? E, consequentemente, vão sendo separados, como é o caso desse pigmento de coloração amarela aqui. Ao passo que você tem pigmentos, por exemplo, de coloração azul, que eles ficaram muito próximos da base através da qual foi feita a aplicação, né? Provavelmente em função de quê? De serem compostos que têm uma afinidade maior com a fase estacionária e, portanto, menor, né, com a fase móvel. Por isso, a interação maior com a fase estacionária e a redução, por exemplo, na velocidade de migração deles, fazendo com que eles ficassem retidos por mais tempo na coluna cromatográfica. Então, em função da coloração, né, desses pigmentos, o termo cromatografia inicialmente estava envolvido com coloração, né? E hoje é bom lembrar, né, que as práticas que são realizadas utilizando cromatografia em coluna, eles normalmente podem apresentar coloração, assim como não apresentar coloração. A cromatografia, ela é um processo físico-químico onde ocorre a separação das misturas. Bem, uma vez esses componentes separados, ou seja, depois da realização da cromatografia, compostos podem ser identificados e quantificados por outras técnicas complementares. A separação depende da interação do componente com a fase móvel estacionária. Isso vai estar diretamente ligado com a migração dos componentes de uma mistura, né, e com o distanciamento entre eles, promovendo a separação. E essa interação, né, ela é influenciada por forças intermoleculares, normalmente entre moléculas apolares, nós vamos ter as forças de London, e entre moléculas polares, dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. E a identificação desses compostos que são separados por cromatografia em coluna, é bom enfatizar isso, eles vão ser, por exemplo, avaliados por cromatografia em camada delgada. E aí você pode fazer a comparação com mediante a utilização de padrões. Ou então, pode-se utilizar, por exemplo, um espectrofotômetro, né, a partir do qual é feita uma curva analítica, composto de interesse, e a fração que é coletada da cromatografia em coluna, você pode fazer a leitura e verificar em que faixa de concentração se encontra o seu composto de interesse. Cromatografia em coluna, na qual ela pode ser classificada como cromatografia líquida, um dos exemplos é este que nós vamos tratar hoje, né, cromatografia de adsorção.
em coluna, a cromatografia gasosa ou a cromatografia supercrítica. Cromatografia gasosa normalmente envolve um equipamento mais sofisticado que não simplesmente a utilização de uma coluna de vidro. A cromatografia planar, nós já falamos um pouco a respeito, onde a cromatografia em camada delgada foi bem discutida. De acordo com a fase móvel, nós podemos utilizar um gás, um líquido ou um gás pressurizado. De acordo com a fase móvel, nós podemos utilizar gás líquido ou gás pressurizado. Normalmente, esses tipos de cromatografia envolvem equipamentos mais sofisticados que nós vamos tratar mais para frente. A fase estacionária sólida, nós já comentamos anteriormente, né, em cromatografia em camada delgada. Mas quando se fala em cromatografia que tem fase estacionária líquida ou quimicamente ligada, isso às vezes traz um pouco de confusão na cabeça do aluno. Por isso a importância de a gente voltar a mencionar e de como que isso influencia, né, ou tem relação direta com os modos de separação. Onde a gente já estudou a adsorção. Vou falar um pouco para vocês sobre a partição, que envolve fase estacionária líquida também, troca iônica e por afinidade, todas que podem ser realizadas utilizando cromatografia em coluna. Então tem aqui uma classificação dos processos em si, onde nós temos em relação à técnica se é planar ou coluna. A fase móvel da cromatografia planar vai ser basicamente a utilização de um líquido, só que quando se fala em coluna, eu posso ter tanto um gás quanto um líquido. E aí a gente vai observando que existem diferentes tipos de cromatografia derivadas dessas combinações, né? Então, por exemplo, quando se fala em cromatografia em camada delgada, eu gostaria que vocês lembrassem lá que ela é planar, utilizou um líquido como fase móvel, no exemplo que nós vimos, né? Só que a nossa fase estacionária era sólida, então nós tínhamos a cromatografia em camada delgada. A em papel utiliza uma fase estacionária líquida. E aí, em função dessas derivações, nós temos a coluna, só que a coluna, quando se utiliza em laboratório, normalmente se utiliza um líquido como fase móvel. E a partir desse líquido, se te utilizar, por exemplo, a mesma sílica que já foi comentado anteriormente, a gente tem uma cromatografia líquido-sólido, que é essa cromatografia de adsorção a tradicional que é utilizada também em bancada de laboratório. Aqui tem uma representação do processo ocorrendo no interior de uma coluna, e eu queria chamar um pouco a atenção para vocês dessa representação, porque ela vai aparecer em diferentes pontos da nossa explicação hoje. Nós temos aqui, eu entendo que isso é uma representação de uma coluna e que aqui eu tenho três momentos diferentes, tá? Onde eu tenho aqui, ó, em cinza, uma representação da fase estacionária, em amarelo, a fase móvel, e aqui eu tenho uma mistura com dois componentes representados por azul, um componente A, e o outro representado por vermelho. Eu tenho aqui uma seta indicando o fluxo da minha fase móvel, certo? Então, a partir do momento que o processo de eluição começa, eu começo a observar que os componentes representados em azul, eles começam a ter uma velocidade de migração inferior aos componentes representados em vermelho. Pode estar relacionado com os mecanismos de interação que nós já mencionamos também anteriormente. Ou seja, os componentes em azul, eles têm uma interação mais forte com a fase estacionária, ao passo que os componentes representados em vermelho conseguem uma velocidade de migração maior, tendo provavelmente uma menor interação com a fase estacionária e, consequentemente, maior com a fase móvel, até que eu consigo realizar o meu processo de separação. Bem, em termos de análise qualitativa, depois que o processo de separação ocorre, nós podemos pegar as frações que foram coletadas, tá, de líquidos contendo o analito, contendo misturas de substâncias, e fazer uma análise por cromatografia em camada delgada. E aí eu comparo esses valores, por exemplo, com RF tabelados
para análises que foram realizadas com a mesma fase móvel em condições semelhantes à nossa. No caso de não ter padrões tabelados, né, ou com valores de RF tabelado, eu posso fazer uma eluição em conjunto. O que significaria essa eluição em conjunto? Eu pego o meu padrão, por exemplo, é o que acontece muito quando se faz o uso da cromatografia em camada delgada, né? Para verificar se nós conseguimos êxitos no processo de purificação dos componentes de uma reação química. Então, inicialmente, o pesquisador faz na bancada uma reação orgânica, por exemplo, para a produção de algum composto. Quando, ao término dessa reação, costuma-se ainda sobrar um pouco do material de partida. Então, para ter certeza que o composto está puro, para se poder fazer uma caracterização adequada, ou elucidação estrutural, em etapa futura, inicialmente faz a cromatografia em coluna, né? Ela é fracionada e são recolhidas as frações. Você pode pegar o seu material de partida, aplicar numa cromatografia em camada delgada e pegar frações diferentes coletadas, né, no processo de cromatografia em coluna e também aplicar na mesma placa. Então você vai estar eluindo junto, tá? O seu padrão em conjunto com as frações coletadas. Então, para ilustrar a situação que eu acabei de comentar com vocês, vamos imaginar a seguinte situação. Você acabou de realizar uma reação orgânica, pegou a mistura reacional, incorporou ela em sílica e fez uma cromatografia em coluna e começou a coletar frações para obter o seu produto orgânico, seu produto de interesse. E aí você foi e aplicou a amostra aqui, ó, uma das frações que você purificou, certo? E aqui você coeluiu junto aqui o seu padrão A e o B, sendo o A o seu material de partida e o B o seu produto de interesse. Então, quais as conclusões depois que eu realizei a cromatografia, depois que a eluição foi feita e depois que a revelação foi feita também? Por exemplo, que a minha amostra ela não contém a espécie B, que é o meu produto. Bem, então, o meu produto ainda está na coluna, então eu tenho que continuar fazendo a purificação, tá certo? A amostra pode conter a espécie A, ou seja, ela pode conter o material de partida. Então, aqui é um indicativo ainda que ela está ou pode estar contaminada com o meu material de partida. Então, essa fração aqui, que eu chamei de amostra, ela vai ser descartada, eu não preciso de me preocupar com ela durante o meu procedimento.